Olá, futuros servidores federais, professor Luiz Fernando aqui na área, seu professor de realidade brasileira, aqui no canal História para Vencer. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e já deixa like na nossa transmissão, na nossa primeira aula de realidade brasileira voltada para os blocos 8 e 9. Galera, então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, novamente aqui me apresentando, sou o professor Luiz Fernando. A gente já fez aulas de realidade brasileira para o CNU 1.0 e agora a gente vai fazer a nossa primeira aula para o concurso Nacional Unificado 2.0, o famoso CNU. Galera, muito obrigado aí também para os meus alunos e ex-alunos que desejaram uma força para mim, uma vitória aí após o meu infarto. Tive um infarto, galera, no ano passado e fiz uma cirurgia, né, cardíaca, foi de peito aberto, mas graças a Deus, Papai do Céu permitiu que eu ficasse aqui na Terra para cumprir a missão que é te ajudar na sua aprovação para os concursos públicos do Brasil, beleza? Então, muito obrigado aí pelo carinho, pela força de todos. Até eu fico, né, com a voz aí meio embargada, devido à emoção de estar vivo e aqui com vocês no YouTube. E claro, né, um beijo especial para a minha família que me apoiou sempre naqueles momentos bem difíceis. Tranquilo? Mas agora vamos falar, né, de realidade brasileira. Vamos que vamos aqui, galera. Realidade brasileira, o nosso conteúdo. Vamos iniciar aqui, deixa eu apresentar para vocês, né, a realidade brasileira, os blocos 8 e 9, blocos 8 e 9, e hoje nós vamos falar sobre dinâmica social no Brasil, estratificação, desigualdade e exclusão, certo? Então, novamente aí, né, o CNU 2.0, a banca maldita é a FGV, eles colocam, né, o conteúdo, parece uma tese de mestrado, doutorado, né? Dinâmica social no Brasil, estratificação, desigualdade e exclusão. Então, às vezes, o aluno fica assim sem saber, né, como dar o pontapé inicial para estudar esse conteúdo, ainda mais aqueles que vão estudar sozinho, né? Mas a gente vem aqui disposto a te ajudar a destrinchar essa parte do edital. Mas veja só, eu coloco algumas figuras, né? Como meus alunos mais novos falam, né? As figuras, mas eu coloco algumas imagens nos nossos slides porque eles nos reforçam, essas imagens nos reforçam a memorizar alguns conteúdos, tá? Principalmente esses que têm, né, os termos bem complexos. E aí você tem, né, o condomínio em São Paulo, no bairro do Morumbi, e ao lado, olha, uma divisão ali certeira, né? Você tem aí como vizinho desse condomínio de luxo uma favela. Então, de cara, essa imagem já lhe mostra a dinâmica social no Brasil, a estratificação social, desigualdade e exclusão. Mas agora vamos destrinchar essa matéria com alguns conceitos, tá? Com alguns conceitos que eu trouxe para vocês. E é super importante também que vocês se atualizem bastante, lendo informações aí jornalísticas da atualidade sobre as questões sociais no Brasil. E detalhe, tá? Se eu me prender muito aos aspectos históricos, me perdoem, mas porque eu sou, né, por natureza, professor de história, tá? Conhecimentos gerais, ok? Então aí às vezes eu vou me prender bastante aqui na história, mas tenham paciência aí com o seu professor, tá? Se isso acontecer. Bom, agora eu quero que você preste atenção aqui na imagem. Nós temos aí, né, os termos em inglês, mas é bastante simples. Você tem aí a questão da desigualdade. Nosso primeiro, vamos botar aqui a imagem número 1, a desigualdade. Vai, né, observando, né, a desigualdade, a árvore, olha, meio torta para o lado da esquerda, e uma menina ali, ela está coletando esses frutos. Já a colega dela, na parte da direita, está ali com dificuldade de receber os frutos. Então, essa figura 1, ela representa aí, né, a desigualdade. Eu quero que você preste atenção e reflita, tá? Mas no final da aula, no andamento da aula, a gente destrincha essa questão da desigualdade. Já na figura número 2, nós temos aqui a igualdade. Veja só, né? Deram aí as duas escadas, né, para as duas meninas.
Então elas ficaram na mesma altura, porém a árvore ainda está pendendo para a esquerda, ok? E ali você tem, né, a criança ali coletando com mais facilidade os frutos. E já na terceira imagem, na figura número 3, você tem a equidade. Olha só, a equidade, né? Então, as duas garotas aí estão coletando frutos, porém, uma delas está recebendo bem mais fruto. Já na quarta figura, nós temos a questão da justiça. Vejam só, a justiça, né? Aquela árvore que estava pendendo ali para um lado, ela foi, né, recebeu ali um reparo, né, uma correção para dar aí as oportunidades das duas meninas, né, coletarem a mesma quantidade de frutos, tá certo? Então, galera, reflita aí com essas, né, imagens para te ajudar, né, futuramente a gabaritar as questões sobre esse conteúdo, que já já eu vou apresentar para vocês algumas questões. Então, aqui a gente vai fazer aula de teoria e resolução de exercícios, tá bom? Agora, vamos lá, né, para as partes mais conceituais. Nós temos aqui o primeiro item, vou aumentar a tela para você. Dinâmica social no Brasil, estratificação, desigualdade e exclusão. Então, vamos lá para a parte mais conceitual. Tá? Papel, caneta na mão, né? E também o seu marcador de texto. Vamos lá. A sociedade brasileira é historicamente marcada por formas profundas e persistentes de hierarquização social. Hierarquização social. Se a gente vai para o Brasil, da história do Brasil colonial, nós vamos ter os senhores de engenho, os proprietários dos latifúndios, os agregados do engenho, ou seja, da fazenda, né, do senhor de engenho, e também os escravos, uma grande massa de escravizados que trabalhavam para o senhor de engenho, certo? Sem nenhum direito político, civil, tá? Sem nenhum direito. E até mesmo os agregados, que pertenciam ali à sociedade livre do engenho, ou seja, da fazenda, eles estavam também, né, à margem e eles estavam também servindo os interesses do senhor de engenho, ou seja, do proprietário da terra. Daí você vê que as desigualdades sociais no Brasil, elas têm marcas profundas, é histórico esse problema, mas vamos que vamos. Que se manifestam na distribuição desigual de poder, né? Por exemplo, nesse período colonial, né, só os senhores de engenho tinham ali direitos políticos e podiam exercer poderes da política, da justiça, da cobrança de tributos e assim por diante. No Império, a mesma coisa, tá, galera? No Império e na Primeira República, tá? No Império. Então, vamos lá, assim, só para você se situar historicamente. O Brasil colonial, ele vai de 1530 a 1822, quando é proclamada a independência do Brasil, e o Império Brasileiro ele vai de 1822 a 1888. Então, qual é a diferença econômica do Brasil Império para o Brasil colonial? Nenhuma. Por quê? Na colônia, o Brasil era agrário, exportador e escravista. No Império também, agrário, exportador e escravista. Então, veja que você tem ali uma elite que detém o poder, uma elite que detém o poder superestrutural do Brasil, né? O poder político, da justiça, poder econômico, compreendeu? Então, essas raízes da estratificação social e desigualdade é histórica no nosso país, tá? E vamos seguindo aqui. E na Primeira República, né, o Brasil continuou também agrário exportador, mas que já havia ali uns lampejos do início de um processo de industrialização no Brasil. Só a partir de 1930 é que nós vamos ter, por exemplo, uma ação governamental para o desenvolvimentismo do Brasil, o desenvolvimentismo industrial brasileiro, promovido pelo Estado brasileiro, iniciado ali por Getúlio Vargas em 1930, tá certo? E essa industrialização do Brasil, ela não foi feita de maneira proporcional, ou seja, regionalmente proporcional, tá certo?
Então, a gente vai ter alguma região que foi mais privilegiada no que diz respeito ao processo de industrialização no Brasil. E que isso provocou, né, uma desigualdade regional, provocando migrações, por exemplo, de nordestinos para a região sudeste do Brasil. Mas vamos que vamos. Prestígio e acesso a recursos econômicos e culturais. A compreensão das dinâmicas sociais exige uma abordagem estrutural que considere as interações entre classe, raça, gênero e território como vetores centrais da desigualdade. Então, a estrutura ela era formada por quem? Basicamente no período colonial, certo? Quem gerava a riqueza do Brasil eram os escravos, aqui embaixo. Então, eles eram a estrutura, ok? Para o funcionamento econômico. O Brasil era uma colônia, Portugal era a metrópole e Portugal queria explorar essa colônia. E aí você tem uma cadeia de comandos, senhores, de engenho subordinados à coroa, os agregados subordinados ao senhor de engenho e à coroa, e os escravizados, que eram, né, a base, né, a estrutura, né, os verdadeiros geradores de riqueza, subordinados a quem? Ao senhor de engenho, que consequentemente eram subordinados à metrópole, ao rei de Portugal, certo? Então, essa estrutura, né, de exploração no Brasil, ela é histórica. Por isso que é comum vocês falarem, né, que nossos problemas econômicos são estruturais, que o racismo é estrutural, certo? Por exemplo, né, uma questão histórica, né, pessoas pretas, indígenas, imigrantes foram estigmatizados, né? Claro que eu não estou falando dos imigrantes de origem europeia, estou falando dos imigrantes de origem oriental que também vieram para o Brasil, que sofreram estigmas, certo? Ou seja, se vocês são imigrantes orientais, vocês vão plantar no cultivo de arroz. Se vocês são pretos, vocês vão trabalhar em serviços domésticos ou na agricultura. Se vocês são indígenas, vocês não têm direito, né? Então, basicamente isso, né? Foi uma estrutura, né, criada, né, uma superestrutura que legitimou, né, a estratificação, digamos assim, da sociedade brasileira, baseada em quê? Em raça, classe, gênero e território. Show de bola? Então, vamos que vamos aqui para as imagens. Vamos começar aqui pela imagem dos mapas. Vocês podem observar aqui que a gente trouxe para vocês, né, o processo de migração das décadas de 1950 a 1970. Então, aqui nós temos, olha só, já o governo de Juscelino Kubitschek, que o desenvolvimentismo dele mesclava o capital nacional e o capital estrangeiro. E a década de 1970 nós temos aí o regime militar. Regime militar ou regime civil militar, beleza? Civil militar. Então, o Juscelino Kubitschek, com seu plano de metas, ele foi responsável pela transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o DF, para o Distrito Federal, ok? Então, a ideia desse plano de JK, após Getúlio Vargas, era integrar mais o Brasil, certo? Fazer com que a capital federal, ela, né, pudesse ter conexões, nesse caso aqui foram conexões rodoviárias com o Brasil inteiro, com todas as regiões do Brasil, tá certo? E o plano de metas também, ele previa o desenvolvimento da indústria nacional, principalmente os setores estratégicos, mesclados com o capital estrangeiro. Indústria automobilística vem para o Brasil, a indústria alimentícia multinacional chega no Brasil, mas essas indústrias se concentraram onde? Na região sudeste, principalmente São Paulo, que já havia se iniciado esse processo desde Getúlio Vargas, tá certo? E na década de 1970, já com regime civil-militar, rola no Brasil, de 1970 a 1973, o famoso milagre econômico, o milagre econômico brasileiro, né? Então, o ministro do Planejamento, lá o Delfim Neto, ele queria
elevar o nosso PIB a todo custo, entendeu? Mesmo que isso acarretasse na distância ali do acúmulo de riqueza nas mãos de poucas pessoas, tá? Provocando ali um abismo, né, de desigualdade entre pessoas ricas e pobres, ok? Então, isso realmente aconteceu nesse milagre econômico brasileiro. E a concentração de riqueza ficou na região sudeste. Embora aqui os militares, observem o mapa, 1970, o mapa número 2, 1970 a 1990. Então, nesse mapa aqui, a gente já tem de 1970, vou botar aqui, ó, galera, RMC, tá? O regime, RCM, melhor botar assim, regime civil militar. Do regime civil-militar até a redemocratização do Brasil. A década de 1990, quem foi o último presidente até governar aqui em 1990? Foi o José Sarney. Então, redemocratização. Então, o que consistiam os militares, né? Integrar para não entregar. Então, a ideia era desenvolver a região norte, integrando-a ao resto do Brasil. Então, você tem aqui, ó, a migração nordestina. Só para salientar, na década de 50 e 70, muita migração nordestina para o sudeste brasileiro, e que eles tinham a intenção de trabalhar na indústria e fugir da seca do nordeste. Já aqui na região nordeste para a região norte. Muitos vêm por causa da mineração, já olha só, mineração, já na década de 1970, 1980, principalmente no Pará, né, no noroeste do Pará. Enfim, você vai ter aqui a construção da rodovia transamazônica, saindo lá da Paraíba e chegando no Amazonas, ok? Você vai ter a extensão das fronteiras agrícolas, olha, em Rondônia e Acre, a galera do sul, né, muitos gaúchos, paranaenses e catarinenses vêm aqui para o Acre e para Rondônia, na expansão das fronteiras agrícolas, a região centro-oeste também. Os militares criam aqui na Amazônia, por exemplo, a Sudan, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, tá? Aqui no JK ele criou a Sudene, ok? Enfim, a ideia era integrar todas as regiões aí para o seu pleno desenvolvimento. Mas, enfim, né, esse plano não surtiu o efeito desejado, porque até agora nós temos aí as desigualdades regionais. Professor, e o que aconteceu com as comunidades indígenas nesses tempos? Bom, os indígenas sofreram a beça porque não tinha ali, por parte dos militares, ou embora houvesse, né, a FUNAI que os militares criam, ela não conseguiu aí defender as terras indígenas desses grandes projetos para o desenvolvimento do Brasil. Já aqui, ó, migração na década de 1990, de 1990 até agora, embora aqui o fluxo tenha diminuído, né, por causa dos governos pós Sarney, você vai ter o governo do Collor até o governo Lula na atualidade. Então, a ideia desses governos era integrar aí as regiões, né, promovendo ali um pouquinho mais, né, de atenuação das desigualdades regionais. Ok? Então, isso aqui está relacionado aos fatores econômicos do Brasil. Já a imagem aqui do gráfico, galera, vamos à imagem do gráfico, vamos ampliar essa tela aqui, porque ela é super importante. A nossa banca é a FGV, né? E a FGV, ela cobra gráficos. Mas olha só, proporção de pessoas, ver se tem que ser no cursor mesmo. Vamos lá, proporção de pessoas na pobreza e na extrema pobreza, com ou sem benefícios de programas sociais. Esse dado aqui, ele é de 2024, tá aqui, olha, a fonte 2024 é a notícia, né, mas os dados foram coletados de 2022 para 2023. Aí vamos lá, ó, de 2012 a 2023, aqui, ó, o gráfico, 2012 a 2023. Tá? Aí ele vai aqui no percentual de 0 a 45, né? Ou seja, as pessoas que estão aí na pobreza e na extrema pobreza. Então, vamos lá. Na linha
linear, né, nessa linha aqui, né, linear, você tem com benefícios, pessoas que ganham até $2,15. Sem benefícios, $2,15. Com benefícios, a seta verde, de $6,85, né, centavos. E a linha tracejada, sem benefícios, $6,85. Então, o que aconteceu? De 2012 a 2024, vamos lá. De 6,6 pessoas, tá? De 6,6 caiu para 4,4 as pessoas com benefício. Tá? Então, o índice de pobreza de pessoas na extrema pobreza diminuiu, certo? De 6,6 para 4,4. Já aqui nas linhas tracejadas. Então, você tem aqui 9,5, aumentou aqui para 11,2. Beleza? Aí vamos ler o que ele diz aqui, ó, no item 1. Na referência número 1. Taxa de conversão de paridade de poder de compra para o consumo privado. Poder de compra para o consumo privado. Então, você tem aí o PPC. De 2,33 para 1 ponto, né? $1. De potencial, né? Cadê? De paridade de poder de compra. 2017, vários valores diários tornados mensais e inflacionados pelo IPCA para anos recentes. Já o item 2, benefícios de programas sociais, inclui Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, o BPC, auxílio empresarial e outros programas sociais governamentais. Então, você tem aqui, né, de 30, por exemplo, as linhas verdes. A linha tracejada de 36,5, ela reduziu para 32,4. Tá? Reduziu o que, professor? O poder, a paridade de poder de compra. Já a linha linear aqui, de 34,7, diminuiu aqui para 27,4. Tá? Então, proporção de pessoas na pobreza e na extrema pobreza, com ou sem benefícios de programas sociais. Tá? Então, resumindo, né, o índice de pessoas da extrema pobreza ficou menor no Brasil até 2022. Comparando 2023 com 2022, esse índice ele caiu, beleza? Dependendo aí da linha como você analisa. Tranquilo, galera? Então, vamos aqui para a próxima tela. Vamos, né, destrinchar aí de novo esse gráfico. Vamos lá. Programas sociais impedem o aumento da desigualdade de renda em 2023. Em 2023, o índice de Gini é de 0,58. Já eu vou explicar o que é esse índice de Gini, tá? Manteve o mesmo valor de 2022, indicando que não houve redução na desigualdade de rendimento frente ao ano anterior. André Simões, que integra a equipe responsável pelo sistema, né, que avalia, por atuarem mais na base da estrutura de rendimentos, os efeitos dos benefícios dos programas sociais impediram que o Gini aumentasse, pois sem esses benefícios, o Gini teria passado de 0,58 para 0,55. No Brasil, em 2023, a renda total apropriada pelos 10% com os maiores rendimentos foi de 3,6 vezes maior do que a renda dos 40%, com os menores rendimentos. Não houve variação frente a 2022, em consonância com os resultados do índice Gini. Aí a gente vai entender o que é esse índice Gini logo mais, tá, galera? Já a gente volta para esse índice Gini. Agora, os conceitos fundamentais. Conceitos fundamentais sobre essa questão das desigualdades. O que é a estratificação social? Ela refere-se à organização hierárquica da sociedade em grupos ou camadas com diferentes níveis de acesso a bens materiais, oportunidades e reconhecimento simbólico. No Brasil, essa estratificação é fortemente determinada por um passado colonial escravocrata, como nós já observamos aqui no início da aula, pela concentração fundiária, pela reprodução intergeracional das elites econômicas,
a mobilidade social permanece limitada, como nós vimos aqui na tela anterior, pelo gráfico, certo? Ele está dizendo aqui, por exemplo, só para voltar para vocês entenderem, os programas sociais impedem o aumento da desigualdade de renda, tá? Então, sem os benefícios, não tem como a gente combater a desigualdade no Brasil, beleza? Aí vamos lá. Em parte pela baixa qualidade dos serviços públicos em regiões periféricas e pelo racismo estrutural. A desigualdade social é a expressão concreta da estratificação, traduzida em diferenças marcantes nos indicadores de renda, escolaridade, saúde, expectativa de vida e acesso à moradia. Apesar de avanços pontuais em políticas de transferência de renda e acesso à educação superior nas últimas décadas, o Brasil permanece entre os países mais desiguais do mundo, segundo o coeficiente de Gini. Daí ele aqui de novo, já a gente explica isso. A desigualdade de oportunidades é agravada pela precarização do trabalho e pelo subfinanciamento de políticas públicas estruturantes. Então, observe que aqui eu marquei aqui, né, essas seguintes expressões. Reprodução intergeracional, o que é isso? O coeficiente de Gini, para a gente entender como é que é classificado, né, como é que a gente estuda as desigualdades no Brasil, né, em um determinado valor estatístico, e políticas públicas estruturantes. O que o governo faz ou não faz para combater essas desigualdades, tá? Que são estruturais, que são históricas no nosso país. Exclusão social, os conceitos aqui fundamentais, designa um processo cumulativo de marginalização de indivíduos ou grupos que são sistematicamente afastados da participação plena na vida econômica, social e política. Vai além da condição da pobreza. Envolve estigmatização, negação de direitos, invisibilidade institucional e ausência de pertencimento. É um fenômeno multidimensional, intensificado em contextos de crise econômica ou regressão de direitos. Até mesmo numa pandemia, né, isso pode intensificar, né, as desigualdades no nosso país e também, né, não só a desigualdade, mas aumentar ainda o abismo entre, né, os ricos e os pobres no Brasil. Os desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados. Observe a imagem. Sem cidadania, né, nós não temos como modificar algo no nosso país. Sem a participação da sociedade, né, no planejamento municipal, estadual e federal, tá? Não tem como mudar as coisas, né? Os agentes públicos têm que ouvir a sociedade. E a sociedade, ela tem que participar, né, ativamente dos debates, das discussões, né, claro, na educação, visando ali, né, entender a realidade da pessoa e do próximo, né? Até porque ela vive, né, em sociedade, em comunidade. Então, não apenas ela tem problema, toda a comunidade vai ter problema. Então, todos têm que sentar e, em comum acordo, debater as melhorias, né, para atenuar as vulnerabilidades sociais no Brasil. Então, vamos que vamos. A exclusão social no Brasil não se distribui aleatoriamente. Ela atinge de forma desproporcional certos segmentos populacionais, cujas trajetórias históricas de opressão se convertem, ainda hoje, em obstáculos estruturais à cidadania plena. Tá? Então, sem cidadania plena, não há como a gente combater essas mazelas da sociedade brasileira. E aqui vejo nessa primeira figura, né? Eu estou falando toda hora figura, né? Mas vamos lá. Nessa primeira imagem, você tem aí várias palavras, né? Destaque em duas, não para você mostrar que sabe para mim, né? Mas qual dessas palavras aí, duas delas, que você destacaria para
atenuar, não diga solucionar, mas atenuar os nossos problemas sociopolíticos, ok? Então, se você, né, chegou até agora aqui assistindo as nossas aulas, tá? Escreve aí nos comentários, né, 2 palavras dessas daqui, que estão na imagem, que você acredita que pode atenuar os nossos problemas sociopolíticos, tranquilo? Então, coloca aí nos comentários. Faça esse favor aqui para o seu professor, tá certo? Então, a gente, né, meia hora de aula, a gente dá uma parada para um descanso e já já a gente volta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta e vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade aos nossos, né, ao nosso programa aqui de aula, aula número 1, sobre as desigualdades, as questões das desigualdades no nosso país. Olha só o que nós trouxemos agora aqui para vocês. Observa na tela. Crianças e adolescentes, né? Esse aqui, ó, ainda está no item 1, tá? Desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados. Então, o que foi feito para as crianças e adolescentes? Nós temos, ó, estão expostos a múltiplas formas de violação de direitos, da negligência familiar, à exploração sexual e ao trabalho infantil. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, represente um marco normativo importante, sua efetividade esbarra em déficits de implementação e fiscalização. Pessoas idosas. A transição demográfica acelerada tornou evidente a ausência de políticas de cuidado. O idoso brasileiro enfrenta problemas de saúde crônica, exclusão digital, precarização de renda e isolamento social. O Estatuto do Idoso garante prerrogativas legais, mas muitas vezes não se converte em prática efetiva. E a gente também tem uma questão estrutural no Brasil. Na década de 1950, na década de 1960 e 70, a expectativa de vida do brasileiro era baixa, ok? 60, 68 anos, tá? Fazendo um chute aqui. Mas veja só, na redemocratização do Brasil, políticas públicas foram sendo feitas por Fernando Henrique Cardoso, certo? E assim por diante, pelo Lula e tal. E essas políticas públicas, como nós vimos anteriormente, segundo o dado do IBGE, não sou eu que estou falando não, hein? Então, segundo o dado do IBGE, ela contribui para, né, a atenuação da desigualdade social. E aí as pessoas tiveram mais renda, né, obviamente, tiveram acesso ao trabalho e tiveram mais cuidado com a sua saúde, entendeu? Mental e física. E aí o que acontece com a nossa expectativa de vida? Ela aumentou, certo? As pessoas aí estão atingindo os 70, 80, 90 anos. Significa dizer o quê? Certo? Que as pessoas, que mais gente no Brasil da década de 1970. O cara nasceu em 1970, a gente está em 2025. Então a gente vai ter o quê? Né? Um aumento da demografia brasileira de pessoas idosas no país. Compreendeu? Então a gente tem mais idosos no Brasil no presente. Significa dizer o quê? Que nós temos ainda a previdência social, e a previdência social, que é um outro aspecto que eu estou falando agora, que eu não falei no início, mas a nossa previdência social tem um déficit, certo? Ela arrecada pouco, está arrecadando pouco, tá? E você tem ali uma grande quantidade de pessoas aposentadas. Então você tem déficit, você tem que pagar, certo? Essas pessoas, o salário, né? Ou seja, a aposentadoria dessas pessoas. E essas pessoas que recebem a aposentadoria, o valor é muito baixo, não dá nem para pagar um plano de saúde, pô. Vocês já viram quanto custa o plano de saúde? Para mim, por exemplo, que sou cardíaco e tenho 47 anos, tá? É quase 1.800 pau o plano de saúde, entendeu? E pessoas aí, tem pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo, entendeu? E aí vai para onde? Tem que ir para o SUS. E o SUS não vai comportar, não comporta e não vai comportar, né, a curto prazo o atendimento de muitas pessoas, né, idosas que recorrem ao Sistema Único de Saúde para cuidar da sua saúde, entendeu? Daí a demora na espera para ser atendida e tal. Então, um problema muito crônico que a gente está passando no nosso país, beleza? Aí vamos lá. A população LGBTQIA+. Eu sei que já mudou,
né, a nomenclatura disso aí, porque vai, né, mudando assim muito rápido, gente. Então, quando eu peguei aí, né, essas informações, já ainda era o LGBTQIA+, tá bom? Vamos ver o que eles falam aqui. Essas pessoas vulneráveis enfrentam barreiras institucionais e simbólicas, que vão da violência física ao apagamento em políticas públicas. O Brasil lidera rankings de assassinatos de pessoas de LGBTQIA+, no mundo, no Brasil e no mundo. A criminalização da homofobia e o reconhecimento de direitos civis são conquistas recentes, mas ainda frágeis diante da intolerância cultural. Então você tem aí essas pessoas que são vulneráveis. Deixa eu ver, a criminalização da homofobia é crime você xingar alguém, né, ou cercear o direito dela de, né, acesso porque ela é homossexual, certo? Então isso é crime agora no Brasil. Reconhecimento de direitos civis, né? Tem um nome social, até mesmo a gente vai se inscrever, né? Eu me inscrevi no concurso nacional unificado para professores, né? E tal, aí você pode optar lá pelo seu nome social, isso aí é uma vitória para a população LGBTQIA+, entre outras coisas. E claro que a luta continua sempre. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Agora aqui, pessoas com deficiência, os PCDs, vamos lá. Exclusão ocorre tanto no plano físico, por ausência de acessibilidade, quanto atitudinal pela persistência de estigmas capacitistas, né? Que as pessoas não podem conseguir fazer um certo tipo de trabalho devido à sua condição física, mental, né? Isso, infelizmente, é um preconceito muito grande ainda no nosso país. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, estabelece garantias de acessibilidade e participação, mas o cumprimento é desigual no território nacional. Pessoas em situação de rua representam uma das formas mais visíveis da exclusão urbana. A ausência de moradia está vinculada à fragilidade das redes de proteção social, ao desemprego estrutural e às lacunas de acesso à saúde mental. A política nacional para a população em situação de rua ainda é pouco articulada entre os entes federativos. Eu ia trazer aqui, galera, uma imagem para vocês que é essa exclusão das pessoas em situação de rua. Para os meus alunos aí que estão assistindo essa aula de São Paulo, né? Tem alguns bairros no centro de São Paulo, por exemplo, tem aquelas marquises, né? Tem os viadutos, então ali se aglomerava, né, muitas pessoas. Quando eu estive aí em São Paulo, sempre passou rápido aí, né? Eu visito pouco o estado de São Paulo. Geralmente a gente faz a conexão de Congonhas, desce Congonhas, aí tem que trocar de avião, aí vai para Guarulhos, e ali a gente passa, né, pela Marginal Pinheiros, se eu não me engano, se é a Marginal Pinheiros ali. Aí eu vi, né, um monte de pessoas em suas barracas, dormindo, né, nas calçadas, em áreas, né, bem abertas ali e tal. Mas também, né, eu vejo aqui, né, nas informações jornalísticas e tal, nos livros de geografia que eu leio, que é uma outra maneira que a prefeitura de São Paulo, tá? Não conheço outros municípios, essa realidade, e nem em outros estados, mas provavelmente também tenha. E de São Paulo, por exemplo, colocar, né, barreiras, por exemplo, em vez de colocar bancos para as pessoas sentarem embaixo das marquises, que tem uma sombrinha ali e tal, né, nos viadutos, fazer tipo ali, né, uma jardinagem com alguns bancos, né, eles estão colocando estruturas pontiagudas de concreto para evitar que a pessoa tenha aquele acesso. Tá? Não sei se eu estou com aqui um livro aberto. Não estou não, galera. Tá? Para mostrar para vocês aí essas imagens. Deixa eu ver. Isso aqui que eu abri, né, porra, aqui é a nossa apostila, tá, galera? Essa apostila aqui, ó, que eu fiz desse CNU 2.0, tá? Então, realidade brasileira, só dando uma pausinha rapidinho, né, para você. Aqui, ó, a nossa capa, os nossos blocos 8 e 9, e aí o resumo de tudo isso que a gente está abordando aqui na nossa aula de hoje. Fiz aí questões também com todos os blocos, a mudança climática, a vulnerabilidade, transição energética, tá? O capítulo 5, desenvolvimento urbano brasileiro,
e os exercícios eu fiz aí cerca de 42 questões inéditas aqui desse CNU. Vou bater, vou dar-lhe porrada nessa maldita FGV, ok? Se você está interessado nessa apostila e nesse material de hoje, tá? O link está aí na descrição para você ter acesso a adquirir a nossa apostila para o CNU 2.0, blocos 8 e 9. Esse material, agora aqui dessa aula de hoje, eu vou distribuir gratuitamente se você entrar lá no nosso grupo de estudos. A gente tem mais de 200 alunos lá no nosso grupo de estudos. Foi feito desde o primeiro CNU, a galera não saiu, mesmo quem passou não saiu, tá? Lá vocês vão ter aí as informações, né? Nada melhor do que o próprio estudante, né, o concurseiro, falar que estudou comigo e foi aprovado nesse concurso nacional unificado. Antes do meu infarto, eu consegui concluir tudo o edital. Mas como eu falei para vocês, certo? Deus me deu mais uma missão, que é te ajudar a ser aprovado nos concursos públicos. E aqui no canal História para Vencer, nós fazemos aulas para as carreiras policiais, de tribunais, militares, vestibulares e o CNU. Então fica aqui comigo, se inscreve no canal e deixa like na nossa transmissão, tá certo? Então, o link da apostila tá aí, o link do grupo também. Então, vamos que vamos agora dar continuidade. Bom, vamos lá. Povos indígenas e quilombolas sofrem múltiplas formas de violência, física, cultural, ambiental e simbólica. A negação do direito à terra. Você tem aqui agora, né, a negação do direito à terra aos indígenas, que querem substituir o marco atemporal pelo marco temporal. Então, veja que a população indígena, com o marco atemporal, já sofre com a ação de garimpeiros, grileiros em suas terras, madeireiros. Imaginem com o marco temporal, cara. Então, eles, né, vão desaparecer, gente. Infelizmente, essa é a realidade, né? Se as políticas públicas não voltarem-se para a preservação, como é hoje pela Constituição, né? Que tem que preservar não só a integridade física, mas também territorial e cultural, tá? Dos povos originários brasileiros. E também, né, a população quilombola. Aí vamos lá. E o avanço do agronegócio, do garimpo e da mineração em seus territórios reforçam o racismo ambiental e comprometem não apenas seus modos de vida, mas também a preservação da sociobiodiversidade brasileira. Vamos seguindo aqui. E para reforçar, observe a imagem, a imagem não está aqui à toa. Você tem aí, olha só, o mapa do Brasil, certo? O mapa do Brasil no subsolo, né? E a divisão, olha aí, a divisão. Você tem, né, ali, né, a área central de uma cidade, ó, bonita, e sem nenhuma fissura aqui, ó, no subsolo. Já que na comunidade ou na favela, você vai ter as fissuras no subsolo, demonstrando aí essa desigualdade. Mas vamos lá. Olha só, voltamos à tela. Desigualdade, a figura número 1 aqui, ó. Então, o que é isso? Este termo é usado para descrever a falta de igualdade ou o desequilíbrio na distribuição de recursos, oportunidades, status ou direitos entre diferentes pessoas ou grupos em uma sociedade. O item 2, igualdade, significa dar a cada um, a figura 2, a cada um o que ele precisa para que todos tenham, de fato, as mesmas chances de atingir um resultado. A equidade reconhece que as pessoas partem de pontos diferentes e, por isso, precisam de suportes diferentes para alcançar a verdadeira igualdade de oportunidades. Tá? Vamos para a figura 3. A equidade, aqui embaixo, 3. Equidade significa dar a cada um o que ele precisa para que todos tenham, de fato, as mesmas chances de atingir um resultado. A equidade reconhece que as pessoas partem de pontos diferentes e, por isso, precisam de suporte diferentes para alcançar a verdadeira igualdade de oportunidades. E a justiça? De forma geral, justiça é o princípio fundamental da retidão moral,
da imparcialidade, do respeito ao direito. É a ideia de dar a cada um o que lhe é devido, certo? Então, você tem aqui, ó, de novo, ó, as madeiras aqui, né, os suportes, né, colocando a árvore para que todos colham o fruto. Mas, nesse caso, você poderia interpretar, de acordo com os nossos estudos agora, que a justiça ela tem que reparar, né, fazer uma reparação, né, àqueles que ficaram vulnerabilizados no Brasil desde os tempos coloniais. Isso eu não estou falando apenas das pessoas pretas. Estou falando daqueles brancos pobres, os que não tinham terras, aqueles que não receberam emprego na industrialização do Brasil por conta da imigração europeia. Enfim, né, a gente tem muita coisa para reparar no nosso país, né, infelizmente. Ou felizmente, agora eu dei minha opinião, tá? Mas dane-se aí, você não precisa comentar, tá bom? Vamos que vamos aqui. Só o comentário, na verdade, que eu quero de vocês é, porra, se a aula tá boa, se você vai querer aula 2, escreve aí nos comentários, beleza? Então, olha, tô voltando aos poucos aí, né? Não querendo me vitimizar, né, para deixar você mais carinhoso e escrever bem sobre mim nos comentários, mas eu tô voltando depois de um infarto, galera, tá? Então, 9 meses sem dar aula, vê que loucura, 9 meses sem poder trabalhar. Estamos voltando aqui no canal. Então, é por isso que é importante o seu like e a sua inscrição aqui no canal História para Vencer, tá certo? Então, comenta aí. Eu quero aula número 2. Beleza? Então, vamos que vamos para o próximo item. Analisando as referências. Lembra do que eu falei que a gente já viu que era ali, né? O GNI? Então, vamos lá. Tá? No seu esquema aí tem ali a referência, o item 1, né? O número 1. A frase é a reprodução intergeracional das elites econômicas. O que é isso, professor? Isso é descreve o processo pelo qual as famílias que estão no topo da pirâmide econômica conseguem manter seus descendentes, filhos, netos, etc., nessa mesma posição privilegiada ao longo de várias gerações. Então, por exemplo, no Nordeste brasileiro, né, inclusive tem um senador pernambucano que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus, que ele é descendente de Duarte Coelho. Pô, mas professor, quem foi Duarte Coelho? Duarte Coelho foi um capitão donatário de Pernambuco, entendeu? Capitão donatário. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, tá? O Brasil colonial, que era dividido pelo Tratado de Tordesilhas, essa linha vertical aí que eu fiz, ó, Tratado de Tordesilhas. O rei de Portugal dividiu o Brasil em extensas faixas de terra que ele distribuiu a 12 donatários. Então, Pernambuco, que era maior do que hoje, certo? Pernambuco territorialmente era muito maior do atual território pernambucano, tá? Foi de posse de um latifundiário chamado Duarte Coelho, Pernambuco. E o Duarte Coelho, ele doou Seis Maria. O que é Seis Maria? É um imenso lote de terra que ele distribuiu a quem? A seus familiares, porra. Entendeu? Então você tem aí, né, um cara hoje que é descendente, né, descendente de um capitão donatário, Pernambuco, e hoje é senador da República. O capitão donatário, ele, por exemplo, era responsável pela política local, né, na sua capitania, pela cobrança de impostos, tá? E responsável pela segurança, entendeu? Então veja o poder que o cara tinha, certo? E muito provavelmente esse senador é o Bezerra, cara, o sobrenome dele é Bezerra. Enfim, né? O tataravô era Coelho, hoje ele é o Bezerra. Mas ele é descendente aí desse cara. E aí, depois, se eu lembrar o nome, eu coloco aí no comentário também. E aí, vejo, né, obviamente que o cara é herdeiro de uma família, né, dos primeiros, né, colonizadores portugueses em Pernambuco, tá certo? Então, é disso que ele está falando aqui, dessa expressão, né, intergeracional das elites econômicas no Brasil. Mas vamos lá. Ó. Em outras palavras, é o mecanismo que faz com que os ricos permaneçam ricos e seus filhos também se tornem ricos, garantindo que o poder econômico continue concentrado no mesmo grupo familiar. Vamos analisar os termos. Elites econômicas é o pequeno grupo de pessoas que detém uma quantidade desproporcional de riqueza, patrimônio como imóveis, terras, empresas e renda no país.
Intergeracional significa entre gerações. A transmissão ocorre de pais para filhos, de filhos para netos e assim por diante. Reprodução social. Em sociologia, a reprodução não é biológica. Refere-se à recriação da estrutura social. Nesse caso, a estrutura de ter uma elite no topo é mantida e perpetuada pelas mesmas famílias. Tá certo? Então, tem vários vídeos no YouTube que falam sobre essa reprodução social. Inclusive, os caras falam, né, da questão regional, entendeu? Eles vão falando ali, né, das famílias que se reproduzem entre si, entendeu? Para não permitir, para não deixar, né, que a acumulação de riqueza, né, o controle da riqueza se espalhe, né, por outras classes sociais. Aí vamos lá. Este fenômeno é especialmente forte no Brasil. Concentração de renda e riqueza. A herança é um fator crucial em um dos países mais desiguais do mundo. Desigualdades regionais. As elites historicamente concentradas no Sudeste tendem e se reproduzem com mais força. Lembrando que esse reproduzir não é biológico, tá? Mantendo o poder econômico nessa região. Acesso desigual à educação. Enquanto as elites investem em capital cultural, com escolas que custam o valor de um carro por ano, a maior parte da população depende de um sistema com muitas carências, criando um abismo de oportunidades. Em resumo, a reprodução intergeracional das elites é um ciclo de acúmulo de vantagens econômicas, sociais e culturais que torna muito mais provável que o filho de um rico também seja rico e o filho de um pobre permaneça pobre. É um dos principais fatores que tornam a desigualdade social algo tão persistente e estrutural na nossa sociedade. Beleza de Creuza? Beleza de Creuza? Lembrando também para todos vocês que essas aulas, essa reprodução, não é opinião minha, tá? Do canal História para Vencer. Isso aí é com base em referências bibliográficas, galera. Então, segura aí, viu? Vamos lá. Analisando a outra referência, o coeficiente Gini. É uma medida estatística desenvolvida pelo matemático italiano Corrado Gini, usada para calcular o nível de concentração de uma distribuição. Embora possa ser usada para medir a concentração de qualquer coisa, sua aplicação mais famosa é comum para medir a desigualdade na distribuição de renda ou riqueza dentro de um país ou de um grupo social. Como funciona? A escala de 0 a 1. Então, o coeficiente de Gini é um número que varia entre 0 e 1. Gini igual a 0 representa a igualdade perfeita. Isso significaria que todas as pessoas em uma sociedade têm exatamente a mesma renda. Gini igual a 1 representa a desigualdade máxima. Isso significaria que uma pessoa concentra toda a renda e todas as outras não têm absolutamente nada. Portanto, a regra de interpretação é simples. Quanto mais o coeficiente de Gini se aproxima de 1, maior é a desigualdade de renda ou riqueza naquele país. Daí os termos 0,55, 0,67, entendeu? Então, quando o Gini está no Brasil está se aproximando de 0,7, de 0, vamos botar assim, 0,760, significa dizer que a nossa desigualdade ela está se extremando, porque ela vai ficar próxima de 1. Tá? Então, com base nessas informações, tu volta lá para o gráfico do IBGE para entender aquela desigualdade, né? De fato, agora que você vai entender aquilo que eu falei no início da aula. Então, vamos lá, analisando as referências. O que são políticas públicas estruturantes? O que são políticas públicas estruturantes? Políticas públicas estruturantes são ações e programas planejados pelo Estado que visam promover mudanças profundas e de longo prazo nas bases, nas estruturas da sociedade ou da economia. O objetivo delas não é apenas resolver um problema imediato ou aliviar um sintoma, mas sim atacar as causas fundamentais dos problemas e criar novos alicerces
para um desenvolvimento mais sólido e justo. Diferença estruturante, políticas públicas estruturantes versus conjuntural ou paliativa. Para entender bem o conceito, é melhor constatá-lo com o seu oposto. Então, política pública estruturante. Foco é longo prazo. É que está faltando no nosso país. Tá, foi mal, não posso mais falar além do necessário, né? Senão eu vou dar opinião, aí pronto, aí lascou, foi tudo. Então vamos lá. Alvo. As causas raiz dos problemas. Falta de escolaridade, ausência de saneamento, má distribuição de renda. Impacto. Busca uma transformação permanente e sustentável. Exemplo, construir uma rede nacional de saneamento básico. Porra, é foda, né? Completamente desproporcional. Política conjuntural paliativa. Foco, curto prazo. Alvo, sintomas ou uma crise momentânea. Exemplo, uma epidemia, uma crise de desemprego súbita. Impacto, oferece um alívio imediato, mas não resolve o problema de forma definitiva. Exemplo, distribuir caminhões-pipa para uma região seca, paliativo. Ou oferecer um auxílio emergencial para poucos meses durante uma pandemia, conjuntural. Ambos os tipos são necessários, mas um país só consegue superar seus desafios históricos investindo em políticas estruturantes. Beleza? Tranquilo? Então, isso é o conceito básico, fundamental, tá? Aí a gente destrincha isso, né, nos capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da minha apostila, com resolução de exercícios, tá certo? Agora, eu vou pedir para você refletir, certo? Com duas perguntas para você refletir. Tranquilo? Mas já estamos aí chegando, nos aproximando a mais uma meia hora de aula desse bloco. A gente descansa e já já a gente volta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta no Para Refletir, mas antes da gente refletir juntos, eu peço para todos vocês que se inscrevam no canal se você não é inscrito e também, tá, deixe o seu like na nossa transmissão para a gente levar mais aula de realidade brasileira para mais pessoas aí que têm o sonho de ser um servidor público federal. Mas vamos que vamos agora para o refletir. Olha a pergunta que eu trouxe. Como a desigualdade de renda se entrelaça com a desigualdade racial e territorial no Brasil, criando padrões de vulnerabilidade persistentes. Certo? Então, dá uma lida aí, dá uma refletida. Dá uma pausa se você quiser, tá? Para pensar um pouco. Já já a gente debate sobre isso. Como a desigualdade de renda se entrelaça com a desigualdade racial e territorial no Brasil, criando padrões de vulnerabilidade persistentes. Enquanto isso, se inscreva no canal, se não é inscrito, deixa like. Agora vamos à reflexão. Se você não conseguiu aí refletir, entender a pergunta, a gente trouxe esses mais conceitos aqui para te ajudar a refletir e te ajudar a você elaborar o seu texto dissertativo. Tá? Pode ser em 30 linhas, seguindo aí o modelo, né, da questão dissertativa. Tá? Se tiver, né, questão dissertativa. Mas vamos que vamos aqui, vamos ver os conceitos. A raiz histórica, o ponto de partida desigual. Então, deixa eu só ver aqui a palavra-chave. Desigualdade racial, que ele quer, territorial no Brasil, criando padrões de vulnerabilidade persistentes. Então, a questão racial e territorial. Você tem aqui a questão, né, das pessoas pretas, indígenas, mestiços, pobres, a questão da desigualdade também é social, né? E territorial, algumas regiões mais ricas que outras no Brasil. Então, vamos lá. Ponto de partida desigual. A base interconexão é o racismo estrutural, legado de quase 4 séculos de escravidão. Após a abolição, não foram criadas políticas públicas estruturantes para integrar a população negra recém-liberta à sociedade. Como cidadãos plenos, eles foram negados. Veja só, ainda
quando não, já está aqui não. Ainda quando não foi abolida a escravidão, em 1850, ainda teve a aprovação no Império Brasileiro, no Segundo Reinado, dessa lei aqui, ó, a Lei de Terras de 1850, que já dificultava o acesso à propriedade para os mais pobres, entre negros libertos e brancos pobres, tá? A ideia era, né, dificultar. Essa lei dizia o seguinte, que a partir da promulgação dessa data, da decretação dessa data, só se adquire terra por meio de compra e em dinheiro vivo. Porra, em dinheiro vivo. Naqueles tempos, não tinha Pix, era dinheiro vivo, entendeu? Então, isso foi uma maneira de impedir o acesso à terra aos imigrantes, certo? Aos negros libertos e aqueles quilombolas que reivindicassem a terra por uso capião. Porque aqui no Brasil só se adquiria a terra até 1850 por meio de doação ou herança, ok? Então a ideia era excluir a galera. Tá? Mas, professor, na minha cidade aqui, no interior de Santa Catarina, no Paraná, no Pará, imigrantes que receberam terra, mas comprando. Mas como, professor, eles compravam terra se eram pobres que vinham da Europa? Porque eles conseguiram financiamento. Prefeitos de alguns municípios do interior do Brasil, do Sul, Norte, Nordeste, emprestava com facilidade dinheiro para que eles comprassem, entendeu? E isso já envolvia, não queria misturar alhos com bugalhos, mas isso envolvia no processo político do Brasil do início da Primeira República, que aí ficou conhecida como do final do Império, né, a partir de 1870 e continuou na República, que era o processo de branqueamento do Brasil. Então, o europeu, ele conseguia facilidade de crédito para comprar terra, entendeu? E as pessoas pretas libertas ou ex-escravizados após a abolição não conseguia. Mas, enfim, aí isso tudo trouxe o quê? A lei de terras. Tá? Isso é um adendo, beleza? Um parêntese, mas voltamos para a lei de terra. E essa exclusão se intensificou para os ex-escravizados. Acesso à educação. O sistema educacional era restrito e de baixa qualidade para a maioria, mas especialmente para a população negra. Aí alguém vai falar, mas a minha avó dizia que quem estudava na escola pública eram os mais fodões. Tinha concurso. Sua avó esqueceu de lhe avisar isso. Tinha concurso para o aluno estudar, principalmente que eles chamavam de ginásio, né? A partir da quinta série, entendeu? Tinha concurso. Então, porra, não tinha educação de qualidade até a quarta série. Aí que antes era até a primeira a quarta série. Aí tinha concurso para estudar nas melhores escolas públicas a partir da quinta. Obviamente que só selecionava que os mais, né, mais aptos a serem aprovados. Compreendeu? E, galera, quem tinha posse ali da classe média para cima, né, conseguia matricular seu filho numa escola dessa. E os professores, obviamente, concursados, né, e recebiam mais, tinham turmas menores, com a quantidade de alunos, ele conseguia fazer um bom trabalho. Entendeu? Então havia essa seleção. Não é assim, que era melhor, o que foi prejudicado depois de 1988. Depois de 1988, foi facilitado o acesso à educação. Porém, as políticas públicas, elas não favoreceram, né, o desenvolvimento da educação. Salas superlotadas, né? Professores ganhando baixos salários, ok? Então, vários fatores contribuíram para isso. Não é simples assim, entendeu? Porque lá, não, você tem que analisar o contexto, mas vamos que vamos. Acesso ao trabalho formal. O Estado incentivou a imigração europeia para branquear a mão de obra, marginalizando os trabalhadores negros no mercado de trabalho formal. Essa exclusão inicial forçou a população negra a ocupar as posições mais baixas na pirâmide de renda e os espaços mais precários nas cidades, que começavam a crescer. Assim, desde o início, ser não branco no Brasil se tornou um sinônimo de maior probabilidade de ser pobre e de viver em um território marginalizado. Essa exclusão inicial forçou a população negra a ocupar as posições mais baixas na pirâmide de renda e os espaços mais precários nas sociedades, que começavam a crescer. Assim, desde o início, ser não branco no Brasil se tornou um sinônimo de maior probabilidade
de ser pobre, de viver em um território marginalizado. Está aí reforçando o que nós lemos anteriormente. A dimensão territorial onde a desigualdade mora. A desigualdade territorial se manifesta em duas escalas principais que se sobrepõem à questão racial. A escala macro-regional, historicamente a infraestrutura e os investimentos se concentram nas regiões sul-sudeste, enquanto norte e nordeste, que possuem uma maior proporção de população negra, enfrentam maiores carências de serviços, oportunidades e desenvolvimento econômico. Escala intramunicipal. Dentro das cidades, principalmente nas grandes metrópoles, vemos a mesma lógica. Os centros e bairros nobres concentram os melhores serviços públicos, escolas, hospitais, saneamento, empregos e infraestrutura. As periferias, favelas, loteamento irregulares, onde a população negra é a maioria, são marcadas pela ausência ou precariedade desses mesmos serviços. Eu lembrei aqui do termo, né, que a gente está usando agora, gentrificação. Mas você quer que eu fale sobre a gentrificação? Então você tem que escrever nos comentários. Eu quero a aula 2, porque ele vai entrar na aula 2, ok? Então, se vocês escreverem aí, eu quero a aula 2, aí a gente faz a aula 2, tá? Então, tudo vai depender da audiência. Se eu não tiver audiência, não tem como dar continuidade. Vamos lá. Essa segregação territorial racial não é apenas um reflexo da desigualdade de renda, ela é um mecanismo ativo que a aprofunda. 3. Entrelaçamento na prática, um ciclo de vulnerabilidade. É na vida cotidiana que vemos como essas três dimensões se reforçam mutuamente, criando um ciclo vulnerabilidade persistente. Educação e oportunidades. Vamos ler só um trecho. Não, esse aqui é importante. Uma criança negra morando em uma periferia, desigualdade territorial, tem maior probabilidade de frequentar uma escola com pior infraestrutura, menos recursos e mais rotatividade de professores. A galera tá saindo, né, pessoal? Tá saindo. Estão vendo aí novas oportunidades. Isso resulta em uma formação de maior qualidade. E poucas pessoas estão querendo se formar para ser professor. Também, né? Limitando o seu acesso a universidades e a empregos mais bem remunerados. No futuro, perpetuando a desigualdade de renda. Dados do IBGE mostram consistentemente que trabalhadores brancos, mesmo com o mesmo nível de escolaridade, ganham mais que os negros. Mercado de trabalho. A desigualdade racial se manifesta no mercado de trabalho através de discriminação em processos seletivos e de menor representação de pessoas negras em cargos de liderança. Some-se a isso questão territorial. Morar em um CEP periférico pode ser um fator de exclusão. Antes era foto, né? Lembra aí quem é da minha idade tinha que entregar foto, currículo com foto? Agora é o CEP, velho. Puta que pariu. Mas vamos lá. Além dos custos e do tempo gasto com o transporte precário que impactam a produtividade e a disponibilidade do trabalhador, reforçando a desigualdade de renda. Saúde e qualidade de vida. Territórios vulneráveis com falta de saneamento básico e acesso precário à saúde expõem seus moradores, majoritariamente negros, e mais doenças. Uma saúde mais frágil impacta a capacidade de trabalho e estudo, gerando mais gastos, menor renda. Violência e segurança, as áreas com maior concentração de pobreza menor e menor presença do Estado, são também os territórios com maiores índices de violência letal, que vitimiza desproporcionalmente a juventude negra, ceifando vidas, desfrutando famílias, o que tem um impacto econômico devastador. Conclusão: padrões de vulnerabilidade persistente. O entrelaçamento dessas três desigualdades. A origem racial condiciona o ponto de partida econômico, que por sua vez determina o território onde se vai morar. Esse território, por sua precariedade, limita as oportunidades de ascensão social e econômica, o que reforça a desigualdade de renda, que é novamente marcada pela raça. Concluindo, assim os padrões de vulnerabilidade se tornam persistentes, porque não são apenas uma questão de falta de dinheiro, são uma vulnerabilidade estrutural onde o local de moradia e a cor da pele funcionam como barreiras que impedem o acesso a direitos e oportunidades, garantindo que a desigualdade de renda
se reproduza de geração em geração. Qualquer política pública estruturante que vise romper esse ciclo precisa necessariamente atuar nessas três frentes de forma simultânea. Outra questão, reflita. Em que medida a intersetorialidade nas políticas públicas é um caminho eficaz para enfrentar a exclusão de múltiplos grupos ao mesmo tempo? Tudo como a FGV gosta, viu, gente? A intersetorialidade nas políticas públicas é em grande medida o caminho mais eficaz e talvez o único verdadeiramente capaz para enfrentar a exclusão de múltiplos grupos ao mesmo tempo. A razão para isso está no fato de que a vulnerabilidade de uma pessoa ou uma família raramente se encaixa em uma única caixinha do governo. Vamos detalhar a medida dessa eficácia. O que é a intersetorialidade? Primeiro, é importante definir o conceito. Intersetorialidade é a integração e articulação de diferentes setores do governo. Saúde, educação, assistência social, trabalho, habitação, segurança, etc. Para planejar e executar ações de forma conjunta. É o oposto do modelo tradicional, onde cada secretaria ou ministério atua de forma isolada em silos. Porque a intersetorialidade é eficaz. Conexão com a interseccionalidade. A eficácia da intersetorialidade reside em sua capacidade de responder a um fenômeno social chamado interseccionalidade. A interseccionalidade reconhece que as opressões e vulnerabilidades são aditivas, mas se cruzam e se potencializam. Ninguém é apenas mulher, negro, idoso ou pessoa com deficiência. Uma pessoa pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Vamos na prática. O caso de uma criança negra com deficiência física, moradora de periferia e de uma família de baixa renda. Professor, por que não bota os brancos? Porque quase não tem dado estatístico para isso, gente. Tem que entender essa parada também, tá bom? Visão setorial em silos. A saúde vê um paciente com uma deficiência e oferece tratamento médico. A educação vê um aluno com dificuldade de aprendizado ou frequência e o trata como um problema pedagógico. A assistência social vê uma família de baixa renda e oferece um benefício financeiro. Resultado: cada setor age isoladamente e o problema persiste. A criança pode ter o tratamento, mas não consegue ir à escola porque o transporte não é adaptado e a escola não tem rampa. Embora que isso melhorou bastante, tá, gente? Em alguns municípios. Manaus não é foda. Praticamente Manaus não tem calçada. A família pode receber o benefício, mas ele não é suficiente para pagar um transporte particular ou adaptar a casa. A exclusão continua. Visão intersetorial integrada. Saúde articula com a educação, para garantir que a escola tenha cuidadores e estrutura para receber a criança. A educação dialoga com a Secretaria de Transportes e Urbanismo, para garantir a rota de transporte escolar acessível. A assistência social trabalha com a Secretaria de Habitação para avaliar as possibilidades de adaptação de moradia. Resultado: a política pública passa a enxergar a criança em sua totalidade. As ações são coordenadas para promover as múltiplas barreiras que a impedem de exercer seus direitos. O impacto é muito maior e mais duradouro. Em que medida é eficaz? Principais vantagens. Intersetorialidade é eficaz na medida que oferece uma visão integral do cidadão. Ela permite que o Estado veja as pessoas e as necessidades complexas, em vez de enxergar apenas casos fragmentados que encaixam em suas caixas burocráticas. Otimiza recursos públicos, evita a duplicação de esforços e o desperdício. Em vez de 3 secretarias diferentes cadastrarem as mesmas famílias 3 vezes, elas podem compartilhar informações e recursos, direcionando-os de forma mais inteligente.
Ataca as causas estruturais. Ao integrar diferentes áreas, as políticas conseguem ir além do paliativo e atacar as raízes dos problemas que são, por natureza, multidimensionais. Aumenta o impacto e a sustentabilidade das ações. Uma solução integrada tem mais chance de ser bem sucedida e de se sustentar a longo prazo, pois ela fortalece a rede de proteção social em torno do indivíduo ou da comunidade. Os desafios e a eficácia. Apesar de ser o caminho mais correto, a implementação da intersetorialidade enfrenta enormes desafios no Brasil, o que limita a sua eficácia na prática. Cultura burocrática e fragmentada. A administração pública é historicamente organizada em silos, com forte resistência à colaboração. Disputas orçamentárias e públicas. Cada setor luta por seu próprio orçamento e por visibilidade política, dificultando o compartilhamento de recursos e o crédito por resultados conjuntos. Falta de sistemas de comunicação. Frequentemente, os sistemas de dados da saúde não conversam com os da educação ou da assistência social, impedindo uma visão unificada dos casos. Complexidade na gestão. Coordenar múltiplos setores com culturas e lógicas diferentes é um desafio gerencial imenso. Tá aí para a gente refletir sobre isso que a gente debateu agora. Beleza? Agora eu trouxe algumas questões para a gente ver como é que a FGV vai cobrar isso da gente na prova. E se você quiser mais questões, nós temos a nossa apostila, tá? A nossa apostila bisurada para o CNU 2, né? Saiu do forno aí, galera, saiu do forno, tá? São 42 questões inéditas e o resumo, tá? Se você quiser adquirir o link para você comprar sua apostila, tá aí na descrição, tá? E se você quiser esse PDF aqui da aula de hoje, de forma gratuita, entra no grupo de estudos para você baixar lá essa questão. Mas vamos aí para a primeira questão. Vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, capítulo 1, aula 1, Dinâmica Social no Brasil, Estratificação, Desigualdade e Exclusão. Aí a nossa banca História para Vencer. Vamos lá. A proteção dos territórios de povos indígenas e comunidades quilombolas é um desafio central para a garantia da justiça social e ambiental no Brasil. Qual dos seguintes fatores representam uma ameaça direta e significativa aos direitos e ao modo de vida dessas populações? Só para quem não sabe, FGV é uma banca foda, uma banca que contextualiza, tá? Que abrange muito o leque de conhecimento do aluno para marcar a alternativa correta. Então, a gente fez os conceitos gerais e a contextualização. Espero que você gabarite essa questão. Vamos lá. Letra A. A demarcação completa e a fiscalização efetiva de todas as terras indígenas e quilombolas pelo governo federal, assegurando a proteção integral de seus territórios. Letra B. A expansão da fronteira agrícola e a mineração ilegal, garimpo, que frequentemente invadem territórios protegidos, causando desmatamento, contaminação de rios e conflitos sociais. Na letra C, o pleno reconhecimento. Na letra C, o pleno reconhecimento e a valorização dos conhecimentos tradicionais sobre o manejo sustentável do meio ambiente, que são integrados às políticas ambientais nacionais. D. A garantia de consulta prévia, livre e informada a essas comunidades sobre todos os projetos que possam afetar seus territórios, conforme determinado na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Então, a FGV vai meter uma coisa aí nas alternativas que não tem nada a ver com, né, o foco ali do conteúdo, né? Mas vamos lá. E a letra E, ausência total de conflitos por terra no campo, garantindo a posse pacífica e segura de seus territórios ancestrais e todas as comunidades tradicionais do país. Só voltando aqui para D, não é que não está de acordo com o conteúdo, é aquela que jamais tu tem que chutar, entendeu? Que está completamente errada. Então, essa, né? Aí vamos ao gabarito, marca aí a tua alternativa correta,
gabarito é a letra. Cadê? A letra B de bola. Tá? Então, temos aqui a resposta, a letra B de bola. A alternativa B está correta porque aponta fatores reais e graves que ameaçam diretamente os povos indígenas e quilombolas. A expansão do agronegócio, como nós já falamos, desde a década de 1970, né? Expansão agrícola, o garimpo legal e ilegal, prejudicaram bastante as sociedades tradicionais, ou melhor, as populações originárias. E o garimpo ilegal são as principais causas de invasão de terras, desmatamento, violência e destruição do modo de vida tradicional dessas comunidades, representando uma violação direta de seus direitos constitucionais. Vamos ver as outras alternativas. A letra A, C, D e E descrevem cenários ideais que, se fossem realidade, representariam a solução para os problemas enfrentados por essas populações e não por uma ameaça. A demarcação efetiva, na letra A, está errado, porque ainda tem muitas terras indígenas, reservas que não foram homologadas. A valorização de seus conhecimentos, não ocorreu ainda a valorização plena dos conhecimentos, que foi a letra C. A letra D, consulta prévia, deixa eu só voltar aqui para D que eu já esqueci aqui. A garantia de consulta prévia, livre e informada a essas comunidades sobre todos os projetos. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Tucuruí é feita de Belo Monte, lá do Pará, feita pela Dilma Rousseff. Tá? Teve toda lá a comunicação com a sociedade indígena. Depois, os direitos delas não foram respeitados. As terras que não eram para ser inundadas foram inundadas, enfim. Um impacto ambiental e humano, né, catastrófico, certo? Tudo em nome do desenvolvimento. Mas vamos, enfim, né? Na área de consulta prévia. Ou deixa a desejar. O outro, e a ausência de conflitos. Não, ocorre conflitos em relação às terras dos indígenas e comunidades quilombolas. Aí são exatamente os objetivos pelos quais esses grupos lutam e não fatores que os ameaçam. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. A inclusão de pessoas com deficiências, PCDs, na sociedade brasileira enfrenta diversas barreiras, apesar dos avanços legais, como a Lei Brasileira de Inclusão. Qual das seguintes situações cotidianas exemplifica um obstáculo significativo à plena participação social desse grupo? Alternativas. A existência de rampas de acesso, pisos, táteis e elevadores, como funcionamento em todos os edifícios públicos e privados do país, garantindo plena acessibilidade. Aí, sabe que você tem que lembrar na hora da prova, né, se cair uma questão dessa: desigualdade, igualdade, equidade e justiça. Top, né? As aulas, top, né? Então comenta aí, cara. Se tu tá quase assistindo a aula até agora, comenta aí. Top também, tá? Eu vou ler tudo, vou responder tudo, vamos lá. B. Ampla oferta de vagas de emprego reservadas para PCD e em todas as empresas, com total cumprimento da lei de cotas e os programas de desenvolvimento profissional. Lei de cotas foi instituída pela Dilma, tá, gente? Dilma Rousseff, 2012. C. A falta de acessibilidade no transporte público e em calçadas, como com ônibus, sem elevadores, estações sem rampas e calçadas esburacadas, que limita a autonomia e o direito de ir e vir. Letra D. A prevalência do desenho universal em todos os novos projetos de arquitetura e urbanismo, garantindo que os ambientes sejam concebidos para serem utilizáveis por todas as pessoas. E a letra E, a completa superação do preconceito, barreira atitudinal, fazendo com que as capacidades das pessoas com deficiência sejam sempre reconhecidas e valorizadas em todos os âmbitos sociais. Lembra lá do capacitismo? Que é um preconceito, né, que muitos PCDs sofrem ainda hoje no nosso país. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Correta é a letra C. A alternativa C está correta por descrever uma barreira concreta e muito comum
que dificulta a vida dos PCD. A falta de acessibilidade física em espaços públicos essenciais como o transporte e as calçadas é um dos principais fatores que impedem a autonomia e a exclusão social e o acesso a direitos básicos como trabalho, saúde e lazer. Porque a B, D e E estão incorretas? Porque apresentam situações ideais de inclusão total, mas não é a realidade brasileira. A acessibilidade plena em edifícios. Porra, Manaus, gente, só lembrar de Manaus, cara. Não tem calçada. Quando tem, tem desnível. Quando tem, são esburacadas. Quando tem um poste. Gente, tem um poste. Vou até mostrar minha cara. Manaus tem calçada e o poste no meio da calçada. Aí o transeunte ele tem que ir para a rua para poder, né, superar o obstáculo que é um poste. Certo? Mas enfim, vamos lá. O cumprimento da lei de cotas. Ainda não foi completamente, né, cumprido. Quando cumpre, aí é judicializado. Aí é uma onda tremenda, né? O desenho universal como padrão. Certo? Vamos lá, vamos terminar isso aqui. E a superação do preconceito. São metas a serem alcançadas e representa a ausência de barreiras e não um obstáculo. Eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui junto com vocês, essa questão dos obstáculos que tem lá em São Paulo. Tá? Vou aumentar aqui a tela, agora sim, né? Deixa eu ver aqui, né? A arquitetura para impedir o lazer, vou botar assim, que eu não lembro. Tá aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó. Estão enxergando aí, né? Aqui, ó, tem uma loja, certo? Uma loja. E aí os caras colocaram ferro aqui no meio do... Vamos aumentar aqui, gente. Olha só, tem essas bolhas aí. Arquitetura hostil, ele diz, ó, arquitetura hostil. Rejeitar tudo. Arquitetura hostil. Sabe o que é? E veja exemplos. Porra, vai aparecer um monte de propaganda. Cadê? Posso ajudar? Não. Porra, gente, peguei um pior site, né? Vamos ver outro. Olha esse aqui. Vamos ver se aparece aqui. Olha aí, ó. Na calçada e você tem um monte de pino para o cara não sentar. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí que eu quero dizer. Que existe essa arquitetura hostil. Ó, são metas a serem alcançadas e representam a ausência de barreiras e não obstáculos. Então, existem os obstáculos. Isso aqui é mais uma curiosidade do que o conteúdo mesmo, tá? Beleza? Deixa eu ver se a gente acha mais aqui. Olha esse. Em São Paulo, cara. Vou botar arquitetura hostil São Paulo. Ai, professor, perseguição São Paulo. Não, pô, porque eu vi lá, meu bicho. Por isso que eu tô querendo lhe mostrar. Arquitetura hostil São Paulo. Tá aqui, ó. Aí é o padre Júlio Lancelotti aqui, ó. Mostrando, né, a arquitetura hostil. Aí, ó. Para impedir que os moradores de rua tenham se deitem aí, morem aí embaixo dos viadutos. Professor, sou a favor. Cara, isso não é questão de ser a favor, não, tá bom? A gente só tá mostrando isso aí para vocês, beleza? A discussão aqui da aula não cabe aí, não chega a esse ponto. Olha essa aqui, ó. Site Metrópolis. Câmara aprova a lei que proíbe a arquitetura hostil. Uou, coisa boa, tá vendo aí? A Câmara proíbe a arquitetura hostil. Mas isso foi em 2021. Certo? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a votação simbólica, o projeto de lei 488/2021, que proíbe a arquitetura hostil. Tá aí.
arquitetura hostil. Certo? Era isso que eu estava querendo mostrar para vocês no início da aula. Tranquilo, pessoal? Então, estamos chegando aqui, ó, né, ao fim da nossa aula de número 1 para o Concurso Nacional Unificado. Deixa like, se inscreva no canal. Se você quer a aula número 2, escreve nos comentários, aula 2, tá? Então, a próxima aula vai depender da tua audiência. Valeu, forte abraço e até a próxima, senhoras e senhores.